Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Meu nome é Felipe Marques, da igreja em Manaus, e hoje o propósito do vídeo é a continuidade do nosso estudo sobre o livro A Genuína Autoridade e Submissão, autor Dong Yulan. Traremos agora um breve comentário e resumo do capítulo 4, que fala a importância da autoridade no reino. Nós vimos no início do capítulo que há um rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Essa figura é a última figura da Bíblia e está em Apocalipse capítulo 22, os versículos de 1 a 3, onde mostra uma restauração da autoridade de Deus sobre a terra. E o caminho que Deus achou para essa restauração foi esse rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro, Senhor Jesus. Então, junto a esse rio, há a árvore da vida. Então, o rio prefigura o Pai como origem, né? O Filho que concretizou essa restauração, que é o plano de Deus. Ou seja, o Filho realizou a obra de restauração dessa autoridade de Deus e a submissão do homem. Louvado seja o Senhor. Então, para tal restauração, houve todo um processo onde o Filho aprendeu a obediência. Hoje, irmãos, é de suma importância que nós tenhamos esse sentimento, de que nós precisamos ter esse sentimento de obedecer à vontade do Senhor, obedecer à autoridade de Deus. E como que foi esse processo? O Senhor Jesus veio à terra e sofreu como homem, né? Ele, sendo o próprio Deus, veio até nós, né? E sofreu como homem e foi aperfeiçoado, tornando-se o autor da nossa salvação. Então veja que a questão da obediência, da submissão, é um processo em que o Senhor quer trabalhar em nós. É um processo doloroso, que causa perdas e causa danos à nossa vida da alma. Porém, é proveitoso e necessário para que alcancemos a vontade de Deus. Então, o Senhor Jesus, aqui na terra, foi o pioneiro na questão de obediência absoluta ao Pai. Então, o Senhor veio à terra e não pensava com seus pensamentos, e não agia conforme a sua vontade, mas sim conforme a vontade do Pai. Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de homem, né? E assim pôde cumprir cabalmente a vontade de Deus. Então nós hoje temos esse modelo, que é o Senhor Jesus, um modelo de obediência, um modelo de submissão à autoridade de Deus. Então, hoje nós podemos também ser treinados. É a questão da submissão. Porque o Senhor designou, né, delegou algumas autoridades sobre nós. Não apenas no aspecto da igreja, mas também no aspecto da nossa vida social. Então existem autoridades, né, que nós devemos submissão. Mas principalmente, irmãos, na igreja, nós devemos ter esse coração de sermos submissos aos irmãos que o próprio Deus delegou. Talvez você esteja se perguntando, ok, mas como que eu vou saber que tal irmão é uma autoridade que foi delegada por Deus? Muito simples. Basta você ver que tudo o que ele faz frutifica. Basta você ver que ao esse irmão exortar você, você sente Deus falando com você. Porque ele é um com Deus. Ele é o representante de Deus nessa situação. Ele é o representante de Deus na questão do que está ocorrendo com você. Então, não apenas veja o irmão como uma pessoa, mas sim como um representante de Deus na terra. O capítulo traz Moisés como um modelo de autoridade de Deus sobre o povo. E nós vimos que Miriam e Arão tiveram dificuldade, né? Porque despertou neles dois, algo que surgisse uma dúvida na cabeça deles de que
como que pode somente Moisés ter autoridade? Então eles, através daquela passagem da mulher etíope, eles viram uma brecha, uma oportunidade de questionar a autoridade de Moisés. E nós sabemos muito bem o resultado disso, dessa rebelião causada por Miriam e Arão. Ela ficou leprosa, né, e logo depois foi curada. Mas o Senhor ali mostrou que nós devemos obediência aos representantes da autoridade dele aqui na terra. Também nós vimos outro exemplo logo à frente de Corá, Datã e Abirão, que também se levantaram contra a autoridade de Moisés. E nós vimos que o meio que é utilizado, irmãos, é sempre sorrateiro, né? Primeiro palavras, depois razões e pensamentos. Irmãos, devemos estar atentos para não nos deixar levar por pensamentos que não provenham do próprio coração de Deus. As críticas, os questionamentos, todos podem ser válidos, mas não expostos de uma maneira que possa danificar o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar esse sentimento de ter cuidado no nosso falar, cuidado nos nossos pensamentos e cuidado nas nossas atitudes. Nós vimos também no exemplo de Moisés como que Deus trabalhou nele a questão da autoridade. Primeiro, Deus esperou o momento certo, que não era o momento do ápice do conhecimento de Moisés, mas pelo contrário, quando Deus percebeu que todas as capacidades humanas de Moisés estavam esgotadas, ali foi o momento ideal para que ele começasse a ser usado como autoridade de Deus aqui na terra. Ó Senhor Jesus, então hoje, irmãos, nós devemos nos esvaziar, nós devemos esgotar as nossas capacidades humanas para vivermos de modo digno e um modo de dependência total, dependência absoluta do Senhor. Assim o Senhor nos revestirá da autoridade dele e nós poderemos ser vasos úteis na obra do Senhor para o avanço do Evangelho, por meio da vida do Senhor que está crescendo em nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, a lição que fica nesse capítulo do livro é: cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com as nossas palavras e cuidado com as nossas razões. Todo mundo quer ter razão, todo mundo quer lutar pela sua razão, mas nós queremos lutar pelo Evangelho, nós queremos lutar pela unidade do corpo e nós queremos lutar pela obediência absoluta à vontade de Deus. Assim Deus poderá avançar, fluir no nosso meio com tranquilidade e crescendo no nosso meio, nós apressamos a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, para fechar, eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus 13, 7. Hebreus capítulo 13, 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então nós vimos aqui nesse versículo que o Senhor deixou modelos para nós e hoje nós temos guias. Nós sabemos identificar esses guias. Por quê? Porque quando estamos no Espírito, o Senhor nos mostra onde está ali o profeta, onde está ali o apóstolo, onde está ali o guia para o povo de Cristo, que é a igreja. Louvado seja o Senhor. Então, gostaria de finalizar pedindo a você que está assistindo esse vídeo que dê um like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever-se e também, se for da sua vontade, por favor, comente logo abaixo esse vídeo. Jesus é o Senhor. Até que Ele venha, iremos obedecer à sua vontade. Amém.